Bom dia a todos, meus irmãos, graça e paz. Que prazer podermos juntos estudarmos mais uma vez a palavra de Deus, estarmos mesmo que virtualmente, mas unidos em espírito, adorando ao nosso Deus, um grande privilégio. Espero que a sua semana tenha sido abençoada, espero que o Senhor continue a abençoar a sua vida, a vida de toda a sua família, abençoar no geral toda a nossa igreja e continue cuidando do nosso município de São João da Mata. Que Deus nos proteja, e continue nos protegendo como tem feito até o presente momento. Um bom dia a você, a toda a sua família e vamos juntos meditar um pouco mais na palavra de Deus. E eu gostaria de abrir a nossa escola bíblica dominical com a leitura do Salmo 119. Nós leremos o verso 89 a 91 e na sequência o verso 105. Salmo 119, verso 89 a 91 e na sequência 105, que nos diz assim a palavra de Deus. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Palavra de Deus que está firmada para sempre, ó Yahvé, o salmista diz, está firmada a tua palavra e a tua fidelidade estende-se de geração em geração. Esta mesma palavra que está firmada, que é eterna, ele diz, é lâmpada para os meus pés, é luz para os meus caminhos. É nessa palavra que nós vamos nos deleitar nesta manhã. É na palavra de Deus que nós vamos, nesta manhã, procurar sabedoria, ensinamentos para as nossas vidas. Vamos orar neste momento, suplicar a Deus a direção para essa nossa escola bíblica dominical. Oremos. Pai de amor eterno Deus, muito obrigado, Pai, por esta manhã. Obrigado por cuidar de cada um de nós, cuidar da nossa igreja, da nossa família, da nossa cidade. Nós te louvamos por isso. O Senhor que é um Deus grandioso, altíssimo, misericordioso, bondoso, a ti rendemos, ó Pai, a nossa gratidão e o nosso louvor nesta manhã. Obrigado por ser um Deus presente, um Deus que age de fato nas nossas vidas, cuidando das nossas necessidades, atendendo, ó Pai, os nossos pedidos e dando a nós aquilo que é melhor, conforme a tua palavra, conforme a tua santa vontade. Fale aos nossos corações nesta manhã, ó Pai. Nos direcione conforme o teu querer. É no nome santo de Jesus Cristo que nós oramos agradecidos. Amém. Vamos neste momento, meus irmãos, adorar o nosso Deus com a equipe de louvor. Vamos cantar juntamente com a equipe de louvor.
maravilhoso podermos louvar ao nosso Deus, entoarmos louvores ao nosso Deus que é Altíssimo. É um prazer imenso fazermos isso. Meus irmãos, vamos agora, dando continuidade à nossa escola bíblica dominical, meditarmos na palavra de Deus com o pastor Edival, que nos trará a mensagem nesta manhã. Deus assim nos abençoe. Graça e paz, amados irmãos e irmãs. É uma alegria grande podermos nesta manhã de domingo compartilhar com todos os nossos amados e queridos ouvintes em vários pontos que estão ligados, atentos em receber o alimento espiritual na manhã deste domingo. O nosso assunto para esta oportunidade é muito relevante: combatendo a pandemia do pecado, ou a pandemia da corrupção. Nós estamos convivendo já há 8 meses com a pandemia avassaladora, temerosa do coronavírus. Literalmente é uma pandemia. Esta palavra, pandemia, vem de 2 termos gregos: pan, tudo, ou todos, e demos, povo. Então, pandemia tem atingido basicamente todos os povos da Terra. Já está alastrada pelos 5 continentes do nosso planeta Terra, ou em 5 deles, menos o continente gelado, a Antártida, onde ele ainda não chegou, mas também é praticamente inabitado. Mas tudo mais, todos os continentes do mundo já foram atingidos. Aproximadamente 216 nações da face da Terra. Essa pandemia já chegou. No Brasil, ela tem atingido praticamente todos os estados, 26 e mais o Distrito Federal. Tem atingido também os 5.570 municípios do nosso país. E já tem chegado até no centro das selvas, atingindo também as tribos indígenas. Então é de fato uma pandemia. É um vírus que tem se alastrado pelo mundo. Por onde passa, deixa um rastro de mortes, de prejuízos financeiros. É realmente uma pandemia avassaladora. E tem aumentado grandemente os cemitérios, as vidas que têm sido ceifadas. E a esperança para isto? Há 2. A vacina, que todos esperamos, temos orado a Deus por isto, ou Deus intervindo de uma maneira miraculosa e poderosa, como Jesus fez com a tempestade no mar. Se Deus falar, acalma, aquieta, tudo passará. Mas enquanto isto, nós continuamos a clamar a Deus pela misericórdia dele. A nossa esperança atual são os médicos, os profissionais da saúde, que têm lutado bravamente para o combate desta pandemia. Então voltemos ao nosso assunto. Combatendo a pandemia das pandemias. Lutando contra a pandemia do pecado. Esta é a mãe de todas as outras pandemias que têm surgido na face da terra. Pois bem, meus amados irmãos, e para isto eu quero ler um texto das Escrituras, que está no 1º livro dos Reis. Nós vamos encontrar ali um homem que se colocou diante de Deus para combater a pandemia
da corrupção que instalava na nação de Israel naquela ocasião. Então o texto, primeiro livro dos Reis, capítulo 16, verso 29 até o versículo 33. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel, e no ano 38º de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele, como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate. Tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominação, para irritar o Senhor, Deus de Israel, mais do que todos os reis que foram antes dele. Então está aqui a passagem. O rei Acabe. Como conhecemos, Acabe veio na sucessão de 8 reis de Israel, da nação de Israel. Lembrando que a nação da aliança de Deus estava dividida. O Judá no sul e Israel, as 10 tribos no norte. Nós estamos tratando das 10 tribos do norte. Acabe está aqui no 8º desta sucessão. O primeiro desta sequência é Jeroboão, que está aqui no capítulo 12 do primeiro livro dos Reis. Então, Jeroboão fez o seguinte, é o primeiro da lista. Eu vou colocar aqui para que os nossos amados ouvintes compreendam, usando o gráfico que é usado hoje para aquela linha vermelha que aparece todos os dias no Jornal Nacional, para avaliar a evolução do coronavírus pelo Brasil e pelo Brasil especialmente. Eu vou colocar aqui que o primeiro daquela curva é o Jeroboão. E daí para frente esta curva só vai subindo. E Acabe está lá no topo da curva. O 8º deles. Eu vou pegar apenas o Jeroboão e o Acabe, porque nós não temos tempo para considerar os demais. Mas veja o primeiro aqui da curva da contaminação, da corrupção no reino de Israel. Eu vou ler em 1 Reis, capítulo 12, versículo 27. 25, ou melhor. Jeroboão edificou Siquém na região montanhosa de Efraim e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Disse Jeroboão consigo, agora reinará o reino para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração desse povo se tornará ao seu senhor Roboão, rei de Judá. Verso 28. Pelo que o rei, tendo tomado conselho, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo, basta de subirdes a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que fizeste subir da casa do Egito. Pois um em Betel e o outro em Dan. E isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Esse é o primeiro dos reis de Israel. E daí para frente aparecem outros 6. E vamos ver então o Acabe, a passagem que nós lemos, que está no capítulo 17. Como eu disse, nessa sucessão de reis corruptos, um pior do que o outro. Então a curva só vai subindo até chegar no rei Acabe. E como nós lemos no capítulo 16, esse homem cometeu
mais pecado de todos os que foram antes dele. Versículo 30 do capítulo 16. Fez Acabe o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E o texto continua dizendo, se isso ainda não fosse demais, ele arrumou por esposa Jezabel, a sanguinária Jezabel. Então, esse casal realmente elevou a curva da contaminação do reino de Israel a um nível incomparável. E precisava, portanto, ser combatido. O nosso assunto aqui é combater a pandemia da corrupção. Essa corrupção é que provoca no mundo as demais pandemias que nós temos conhecimento. Mas quem deveria combater? Quem teria coragem de enfrentar Acabe nessa situação e o reino de Israel, pecaminoso como estava? Aparece um homem que pouco conhecido nas Escrituras, nunca o nome dele apareceu antes. Capítulo 17 do primeiro livro dos Reis. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Pela primeira vez aparece esse nome nas Escrituras. Então Acabe, este é o homem, este é o comandante que vai guerrear contra a pandemia da corrupção. Pois bem, meus queridos irmãos, nós vamos agora dar um título específico para o assunto que nós iniciamos. Nós iniciamos dizendo que o assunto seria combatendo a pandemia da corrupção. E agora, depois destas considerações e da leitura desse texto, o meu tema específico para compartilhar com os irmãos, com base nas Escrituras, é Elias, um exemplo de combatente na pandemia do pecado, na pandemia da corrupção. Mas por que esse tema? Porque realmente nós ficamos convencidos de que Acabe era o homem certo. E como realmente foi. Como Deus usou este homem para desfazer, para derrubar Acabe do seu posto de contaminador do reino de Israel. Então, mas por que Elias? Que credenciais tinha este homem? E é isto que quero considerar com os amados nesta oportunidade. Nós vamos dar aqui 3 credenciais para Elias, para servir de exemplo, porque hoje Deus precisa levantar ou tem levantado homens para combater a pandemia da corrupção. E Elias então seria o nosso exemplo. Então a primeira credencial de Elias, e que Deus pode usar ainda hoje para combater a corrupção do mundo, do Brasil e das pessoas e da própria igreja, precisa ser tais como Elias. Primeira credencial dele, à luz do nosso texto, precisa servir o verdadeiro Deus. É necessário que se sirva o verdadeiro Deus. Olhando para o nosso texto, no primeiro versículo, nós podemos fundamentar isso. O próprio nome de Elias. Amados, o que significa o nome Elias no hebraico? Meu Deus é Yahvé. El é Deus, e as outras letras resumem o restante. O meu Deus é Yahvé. Aqui nós já começamos a aprender quem é que Deus pode usar para combater pandemias do pecado. Ao contrário de Acabe, sabe o que significa Acabe?
o adversário de Elias, Acabe significa parecido com o pai. E quem era o pai de Acabe? Onri. E olha as credenciais deste Onri. Nós vamos encontrar isto na passagem bíblica, no capítulo 16, verso 25. Fez Onri. Esse é o pai de Acabe. E Acabe é semelhante ao filho. Ou melhor, semelhante ao pai, parecido com o pai. Vamos ler. Fez Onri o que era mal perante o Senhor. Fez pior do que todos os que foram antes dele. Andou em todos os caminhos de Jeroboão, lá o primeiro da curva em ascensão da corrupção de Israel, filho de Nabate, como também andou nos pecados com que fizera pecar a Israel, irritando ao Senhor, Deus de Israel. Então, Elias enfrentando Acabe. É a luta do mal contra o bem. É a luta do reino das trevas com o reino da luz. É a luta de Yahvé, o Deus de Elias, contra Baal, o Deus de Acabe. Quem vai vencer? Quem vai vencer? Não temos dúvida. Nós vamos ver isto na conclusão desta mensagem de hoje. Então, essa é a primeira credencial. O próprio nome de Elias já é uma mensagem. Ele era o homem certo para enfrentar esta pandemia da corrupção. Mas olhando para o nosso texto, Acabe escuta dos lábios de Elias, ele não conhecia aquele homem. Chega diante dele alguém e dá este recado. Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Elias chegou diante de Acabe, o homem mau, sanguinário, com 3 convicções, como nós aprendemos aqui. Primeira, tão certo como vive Yahvé. Isso quer dizer muita coisa. Ele chegou e disse: Acabe, Deus está vivo, Yahvé está vivo, ele reina, ele governa, ele está irritado com os seus pecados, ele está irritado com a nação de Israel. Yahvé vive. Segundo, ele é o Deus de Israel. Ou seja, ele continua Deus de Israel. Israel não é de Baal. A nação de Israel ainda é o povo da aliança. Está debaixo de um jugo pecaminoso, mas o Deus desta nação ainda é Yahvé. E terceira convicção: eu ando na presença desse Deus. Oh, meus amados, que riqueza nós temos nisso. Que homem corajoso. A coragem dele de chegar diante deste Acabe foram essas 3 convicções. Deus está vivo. Ele continua o Deus de Israel. E eu ando na presença desse Deus. Eu ando com este Deus. Isso certamente já balançou Acabe escutar esta saudação. Essa foi a saudação de Elias para ele. Ele nunca viu aquele homem. Chega e disse: tão certo como Deus vive, e tão certo quanto esse Deus ainda é o Deus de Israel, e tão certo como ando na presença desse Deus, eu vou te anunciar uma coisa: daqui para frente não vai cair nem orvalho, nem uma gota d'água, por 3 anos e meio. Aqui não aparece o tempo, mas lá Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, no capítulo 5 da carta, versículo 17, diz lá: 3 anos
e meio, sem cair nem orvalho e nem chuva. Provavelmente ele podia ter acrescentado, por causa da tua maldade, por causa desta pandemia que tomou conta da nação de Deus, da nação de Israel. Então, meus queridos irmãos, esta é a primeira credencial de alguém que se dispõe a combater a pandemia da corrupção. Segunda credencial de Elias, homem pronto para enfrentar tudo isto. Segunda, prontidão para enfrentar os desafios. Tem que ser uma pessoa pronta, corajosa, destemida para enfrentar os desafios. Primeiro desafio que Elias teve que enfrentar. Então foi enfrentar o casal 20, como nós bem conhecemos, né? Acabe e Jezabel. Jezabel, a esposa de Acabe, mandara matar, antes desse encontro com Elias, os profetas. Só escaparam 100 porque um tal de Obadias escondeu 100 deles em lugares inatingíveis. E eles, então, escaparam. Então, Jezabel era terrível, cruel, e juntamente com seu marido, e Elias teria que enfrentar esse casal. Mas ele estava pronto para isso. Enfrentar o poder político, nós sabemos que não é fácil. Enfrentar o monarca, aquele que tem o governo nas mãos, aquele que tem toda a autoridade e tem muita maldade no coração. Era dura a tarefa de Elias. E mais, ele teria que chegar diante de Acabe e anunciar o juízo, o castigo de Deus sobre a nação. Então esse foi o seu primeiro grande desafio. Segundo grande desafio, fugir para um deserto. Ele só deu o recado e Deus disse, Elias, saia, fuja e esconda desse homem. E se prepare, porque daqui a 3 anos e meio você vai voltar para encará-lo novamente. Então, versículo de número 2 de 1 Reis 17. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui, vai para o lado do Oriente. Elias, saia, você já deu o recado para Acabe? Então saia e refugie. Elias vai para um deserto. E lá ele tem que enfrentar dificuldades e lutas, sozinho, sem contato com nenhuma alma humana. E Deus usava uma ave para levar-lhe comida de manhã e à tarde. Imagine esta situação. Nós temos esse relato aqui mesmo no nosso texto, capítulo 17, versos 2 a 7. Elias vai para a beira de um ribeiro e lá uma ave, um corvo na verdade, levava-lhe comida. Depois diz o versículo 7 que o ribeiro se secou. Veja que dificuldade. O ribeiro seca e ele tem que enfrentar o terceiro desafio. Deus disse, Elias, deixa este local e vai para uma outra terra. E ele tem que fugir para uma terra estrangeira e ali enfrentar novos desafios. E Deus disse, eu já preparei uma mulher viúva que vai te hospedar e você vai morar ali, até terminar os 3 anos e meio da seca. Então vai Elias para, foge para essa terra estrangeira e hospedar na casa de uma viúva estrangeira também. Que tremendo desafio. Mas ele estava se preparando, era o deserto da sua vida, preparando para enfrentar Acabe e vencê-lo. Eu pergunto aqui para o Maicon, que licenciatura. Que licenciatura. E ali então ele vai, hospeda com aquela mulher. Na chegada ele já viu a dificuldade. Ele disse, eu estou com fome e quero que você me dê comida.
Ela disse, eu não tenho nem para mim, nem para o meu filho. E ele disse, vai e prepara, faz. E ela disse, mas eu só tenho um pouquinho de farinha, um restinho de azeite, é a última comida que eu vou fazer e depois vamos perecer eu e o meu filho. Elias disse, vai e faz. Faça primeiro para mim, mate a minha fome e Deus vai te sustentar. E assim aconteceu. E ele disse, não vai faltar farinha e nem azeite durante o resto desta seca. E ali ficou. Venceu mais um desafio. Mas aí, quando ele estava pensando que tinha resolvido tudo, o filho da viúva morre. E ela o acusa, Elias, você veio aqui para matar o meu filho. Que dificuldade. Elias lançou sorte, pegou o defunto e levou e orou, Senhor, dá vida. E ele restaurou a vida daquela criança e entregou para sua mãe. Pois bem, que tremendo desafio. Mais um vencido. Quarto desafio. Aí Deus chegou para ele e disse, vai enfrentar Acabe pela segunda vez. Capítulo 18, verso 1. 1 Reis. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo, vai e apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. De novo, Senhor, tem que ir diante de Acabe. Vai, enfrenta o Acabe. E ele então foi. Versículo de número 17 do capítulo 18. Vendo Acabe a Elias, disse, és tu o perturbador de Israel? Respondeu-lhe Elias. Olha que coragem deste homem. Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baal. Corajoso, 3 anos e meio longe, no deserto, tendo experiência com Deus, da sua soberania, do seu poder, ele está agora de novo enfrentando a fera. Com estas palavras, é você que tem transtornado, que tem prejudicado a nação de Israel. Pois bem, e aí ele faz um desafio para Acabe. Reúne os seus profetas. A luta contra os 450 profetas de Baal. Reúne os teus profetas. E eu sozinho, porque não tem mais ninguém comigo, a não ser o meu Yahvé, a não ser o meu Deus. Mas eu topo a parada. Reúna. E nós conhecemos bem a história. Eu só tenho que usar aqui algumas frases para resumir tudo. Os 450 profetas reuniram e toda aquela multidão. E Elias disse, agora clame ao seu Deus para descer fogo e destruir e queimar o que está sobre esse altar. E eles clamavam. E Elias dizia a todos, gritem mais, falem mais forte, clame. E nada. E o tempo passou e nenhum fogo desceu. Elias disse, agora é a minha vez. Ele chegou, reparou o altar, mandou jogar água em tudo e disse, Senhor, mostra que o Senhor é Deus. Manda fogo. E desceu fogo e consumiu tudo. E aí eles disseram, só Deus mesmo é Deus. É o Deus de Elias. E no versículo 40 do capítulo 18, do capítulo, os 450 profetas foram mortos. Elias venceu. Yahvé venceu mais uma vez. Foi mais um grande desafio vencido. E o último desafio que Elias tem que enfrentar. Acabe pela terceira e última vez. Ele teve que enfrentá-lo pela terceira e última vez. Capítulo 21 do primeiro livro dos Reis. Nós vamos ver isto então no capítulo 21, versos 17 e 18. Então veio a palavra do Senhor a Elias o tisbita, dizendo, dispõe-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. E eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Deus disse,
finalmente Elias, está chegando o fim da sua luta. Está chegando o fim da sua batalha. Mas, pela terceira vez, vai encontrar-te com Acabe. E ele foi. E o que ele disse para Acabe foram palavras muito duras. Eu preciso ler aqui alguns versículos com os amados irmãos, nesse capítulo 21. Versículo de número, capítulo 21, versos, nós vamos conferir aqui e firmar bem esta passagem, porque ela é tremendamente importante para nós. Versos 17 e versos 18. Dispõe-te e desce para encontrar-te com Acabe. Nós vamos ler os versos seguintes. Versículo 20 do capítulo 21. Perguntou Acabe a Elias: já me achaste inimigo meu? Respondeu: achei-te, porquanto já te vendestes para fazeres o que é mal perante o Senhor. Eis que te trarei mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade, exterminarei de Acabe a todo sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nabate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da prevaricação com que irritaste e fizeste pecar a Israel. Também a Jezabel, falou o Senhor, os cães devorarão Jezabel dentre os muros de Israel. Então está aqui Elias dando a última sentença para Acabe e Jezabel. Os cães vão lamber o teu sangue, Acabe. Os cães vão lamber o sangue de Jezabel. Imaginem Elias falando estas palavras para Acabe. Versículo 27. Tendo Acabe ouvido estas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano e de saco, e o seu corpo e jejuou, e saiu cabisbaixo. Está vencido o homem, está quebrado o atrevimento deste homem pandêmico, disseminador do vírus da corrupção na nação de Israel. Elias está agora vitorioso. Deus o usou para desmascarar os pecados deste tremendo e terrível Acabe. Mas a última credencial de Elias eu preciso expor rapidamente. Ele fez tudo isto porque era um homem de oração. Diante de cada desafio, ele vencia com oração. Então ele venceu de joelhos. É citado na Bíblia como o homem da oração. Tiago, ao escrever a sua carta, a falar para que a igreja então pudesse orar para as lutas, para as enfermidades, para as doenças, para as pandemias, vamos assim resumir Tiago capítulo 5, ele diz lá, Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas transgressões, mas era um homem de oração. Orou e não houve chuva. Orou novamente e a chuva desceu. Pois bem, amados irmãos, olhando lá para o passado, voltando lá para a passagem que nós estamos analisando, realmente constatamos. Ele orou para que Deus pudesse então sustentar ele, a viúva e o seu filho. A farinha nunca acabou e o azeite nunca terminou também. Ele orou e o filho da viúva ressuscitou. Então, irmãos, é oração. É de joelho que a igreja vence. Foi de joelhos que Elias venceu a pandemia da corrupção. Qual foi o fim para essas três pessoas? Qual foi o fim para Acabe? Está registrado isto na palavra de Deus. Acabe teve um fim triste. Como foi? Resumindo em poucas palavras. Israel lutava contra a Síria e houve o encontro dos sírios com a nação de Israel. Eles queriam pegar Acabe.
Mas ele escondeu, ele disfarçou, então terminou o dia, nada, eles não puderam tirar a vida de Acabe. Aí um soldado, para descarregar a sua arma, diz o texto que ele atirou o seu arco ao acaso, para descarregar. Onde é que foi essa flecha? Cravou em Acabe e ele caiu morto. Fim do homem que estava no topo da corrupção de Israel. E para Jezabel, como foi? Lá no segundo livro dos Reis. Se Elias pôs fim à vida do corrupto, Eliseu, o substituto de Elias, pôs fim à maldosa Jezabel. Lá no capítulo 2 do segundo livro dos Reis está como foi que Jezabel morreu. Ela estava no seu palácio, lá na janela, alguns homens entraram e a jogaram da janela, e ela caiu. E esse tremendo tombo, literal e também figurado, foi a queda da maldosa Jezabel. E quando foram pegar ali o corpo para sepultar, acharam só a caveira, porque os cães já tinham comido a carne dela e bebido seu sangue. Cumpriu-se a palavra de Elias, quando disse para Acabe: cães vão lamber o teu sangue e o sangue da tua esposa. Irmãos, a Bíblia diz: de Deus não se zomba. Não se faz da casa de Deus uma casa para Baal. Não se troca o Deus verdadeiro por deuses falsos. E como que foi o fim para Elias? Irmãos, o reconhecimento humano. Aquela mulher viúva disse uma frase para Elias que não tem monumento do mundo que recompensa melhor. Ela disse: tudo isto que eu vi, agora eu tenho certeza, você é um homem de Deus. E a palavra de Deus na tua boca é verdade. Meus irmãos, esse é o reconhecimento humano para quem serve o Deus verdadeiro. E o reconhecimento de Deus, o que Deus deu a este homem? Como que foi o fim da vida dele? Nem experimentou a morte. A Bíblia diz que Deus o arrebatou num redemoinho e levou para a glória, sem experimentar a morte. Esse foi o homem que pôs fim à corrupção, na corrupção da nação da aliança. Meus amados irmãos, para concluirmos, a pandemia da corrupção precisa ser combatida. A igreja tem que emergir deste coronavírus mais forte. Deus permita que homens como Elias sejam levantados para combater a pandemia da corrupção, a pandemia do pecado, porque é esta que provoca as pandemias diversas. Eu termino dizendo que neste último carnaval, o Brasil, que é alvo das nações todas para este maldito carnaval, no mês de março deste ano, o Brasil estava sapateando, sambando em cima da igreja, em cima da Bíblia, em cima dos crentes e em cima de Jesus Cristo. Fizeram o que quiseram. Hoje é o coronavírus que está sambando em cima das nações, arrasando com as economias, destruindo, levando vidas, ceifando vidas. Então, a pandemia das pandemias precisa ser combatida. E Deus levanta homens como Elias para combater tudo isso. Deus permita que realmente a igreja saia quando Deus disser basta, chega de pandemia, a igreja levante-se mais forte para combater a pandemia da corrupção, a pandemia do pecado. Porque Jesus está para voltar e precisa achar uma igreja mais forte e mais fiel.
Deus nos abençoe. Deus abençoe a manhã dos amados irmãos, todo esse domingo e toda esta semana. Vamos firmes, orando para Deus ter misericórdia e chegar o dia de trazer a bonança, a calma, para a igreja trabalhar e testemunhar fielmente do nome do Senhor. Amém. Nós vamos, irmãos, encerrar este culto matutino orando ao Senhor. Vamos falar com Deus. Bondoso Pai, Deus eterno, louvado e bendito seja o teu nome, Senhor, por esta manhã, por estarmos considerando a tua palavra, buscando nela luz para os nossos caminhos, direção para a nossa vida espiritual. Louvado seja o teu nome, ó Deus, pela tua palavra. Confirma nos nossos corações. E continuamos, ó Deus, a rogar que o Senhor tenha misericórdia do teu povo, fazendo-nos despertar cada dia mais para dar o nosso testemunho como teu povo, como luz do mundo. Possamos brilhar como astros no mundo. Possamos, ó Deus, vencer cada obstáculo e colocar-nos à tua disposição para continuarmos combatendo contra o pecado, contra aquilo que desagrada o Senhor e buscando as obras que glorificam e honram o teu bendito nome. Que possamos, ó Deus, ser realmente homens, mulheres de Deus, que as pessoas vejam em nós o que aquela viúva viu na vida de Elias, o seu testemunho, a sua vida, o seu andar com Deus, e pôde dizer: agora eu sei que és realmente um homem de Deus e que a palavra de Deus na sua boca é verdade. Que o mundo, ó Deus, acredite no nosso Deus e saiba que a tua palavra é a verdade na boca do teu povo, dos teus filhos, dos teus servos. Ó Deus, abençoa-nos. Dá-nos um bom e abençoado domingo. Guarde e protege o teu povo, a nossa igreja aqui em São João da Mata, o teu povo no Brasil e no mundo, ó Deus. Seja despertado para te servir melhor e dar um melhor testemunho do teu santo e bendito nome. Pai Celeste, louvamos-te pelas lições da tua palavra. Grava em nossos corações e dá-nos plena condição de viver aquilo que temos aprendido, que temos pregado. Fica com todos nós nesse domingo, preparando-nos também para a noite ouvirmos mais da tua santa e bendita palavra. É a oração que nós fazemos, no nome e na mediação de Cristo, nosso eterno e único Salvador. Amém.